Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton passando aí para nossa missão número 2 na jornada do ECA. Essa missão, ela é pequenininha, tá? Você viu que é sobre evolução histórica do estatuto, a evolução histórica da proteção à criança e ao adolescente. Amigão, o que a gente precisa? Eu nem ia colocar essa missão, mas eu coloquei porque recentemente caiu numa prova de professor na redação pedindo para falar sobre doutrina da proteção integral e doutrina da situação irregular. Então eu quis vir aqui bater um papo com você. Vai ser rápido, vai ser bem conciso para a gente conseguir entender o que seria essa doutrina da situação irregular e também entender sobre a doutrina da proteção integral. Bora lá. Quando nós falamos de criança e adolescente, eles não tiveram a proteção da mesma forma que nós temos hoje. Ela foi gradativamente sendo construída ao longo dos tempos, tá? Tanto que no material você viu a evolução. Eu falei sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção de Genebra, eu falei sobre Declaração dos Direitos da Criança de 1959, falei com você sobre a Convenção dos Direitos da Criança de 1989, sobre a Constituição, sobre o próprio Estatuto. Então, quero que você entenda que houve uma evolução. Foram gradativamente passando por estágios de proteção. O que cai na prova de professor? Quando caiu, quando apareceu nas provas de professor, foi justamente falar sobre essa doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral. Basicamente, a doutrina da situação irregular, ela vigorou no Brasil antes da Constituição de 88. Antes de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, no Brasil existia duas infâncias. Como assim duas infâncias? Eu tinha aquelas crianças e adolescentes que estavam em situação irregular. O que seria situação irregular? Ou estava em conflito com a lei, ou então estava em situação de abandono, eram órfãos, estavam em situação de rua, estavam em alguma situação de vulnerabilidade. Então essa era a situação irregular. Ou estava vulnerável socialmente, ou então estava em conflito com a lei. Ele receberia a proteção dos então códigos de menores que existiam à época. Nós tivemos dois códigos de menores no Brasil. Então, assim, o código de menores, ele só era aplicado àquelas crianças e adolescentes que estavam em situação irregular, estavam em conflito com a lei ou estavam em situação de risco social. Aí existia a incidência do Código de Menores. Só que existia um grande detalhe, uma grande mazela, era que tanto aquele que estava em conflito com a lei, como aquele que estava em situação de vulnerabilidade social, eram colocados no mesmo local de proteção, as famosas FEBEMs. Então você tinha o seguinte, a criança ou adolescente que tinha praticado um ato infracional, manda para a FEBEM. A criança ou adolescente que estava em situação de rua, não era transgressor das leis, mas estava em situação de rua, não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, estava abandonado, estava um órfão, mandava-se para a FEBEM. Então ele tinha o mesmo tratamento para aquele que era conflitante à lei e aquele que estava em situação de vulnerabilidade social. Essa era a situação irregular. Só teria aplicação das leis de menores para aquelas crianças e adolescentes que estavam em situação irregular. Se ele estava numa situação de pai, mãe, dentro de uma família, dentro de uma construção social adequada, você não teria a incidência do Código de Menores. Então, por isso que falavam em duas infâncias. Uma para quem estava em situação irregular e outra para quem estava em situação legal, em situação de proteção. Beleza. Vem a Constituição de 1988. Grava, decora, destaca essa informação. A Constituição de 1988 é o documento responsável pela quebra do paradigma, pelo rompimento da situação irregular e vem para uma nova doutrina que é aplicada hoje, que é a chamada doutrina da proteção integral. Olha só, tem que lembrar disso aqui na prova. Se porventura aparecer, eu quero que você entenda isso aqui. Até 88, antes de 88 da Constituição, eu só teria proteção dos códigos de menores para crianças e adolescentes que estavam em situação irregular, que estavam em conflito com a lei. Com a Constituição de 88, muda o seletor, muda o paradigma e a partir de 88, o artigo 227, ele traz uma proteção a todas as crianças e adolescentes, a todas, independentemente de raça, cor, sexo, etnia, independentemente de situação social, independentemente de estar ou não em conflito com a lei, todas as crianças e adolescentes receberam proteção
integral e absoluta, e isso aí nós trabalhamos lá no artigo 4º do ECA, que tem uma absoluta prioridade, tem uma prioridade para o tratamento, para a primazia, para a preferência nas políticas públicas. Então você tem esse vetor para a sua prova, Constituição de 88. O professor não foi com ECA? Não, o ECA, ele vem a ratificar o que já existia na Constituição. A Constituição de 88, o ECA é de 1990. Então, a Constituição já muda essa ideia e traz a proteção integral. O ECA ratifica aquilo que a Constituição colocou em 1988. Então, para a prova, lembre-se, é a Constituição que vai ser responsável pela mudança da situação irregular para a doutrina da proteção integral, que é adotada hoje. Proteção integral, todas as crianças e adolescentes receberão tratamento protecionista, prioritário do Estado nas ações que são destinadas, ok? Não há mais a necessidade de estar em conflito com a lei, não há mais a necessidade de estar em situação de vulnerabilidade, a chamada situação irregular, para que ocorra a incidência da legislação para os menores de 18 anos. Hoje, proteção integral, todas as crianças e adolescentes recebem tal proteção, beleza? Então, essa é a ideia, essa é a missão número 2 aí, era entender essa evolução histórica. Deixei aí o material de apoio para vocês e espero que você tenha tirado proveito dessas nossas 2 missões iniciais, beleza? Te vejo nas próximas missões, qualquer coisa disponível sempre para vocês aqui na Jornada do ECA. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.